é grande, né? É grande. Esse salão vai ficar pequeno, viu? Escuta bem o que eu estou te falando e você mais para frente vai me lembrar, vai falar assim: pastor, o senhor falou lá no púlpito que a igreja ficou pequena. E é mesmo, mas não tem problema, irmão. Nós ainda temos para recuar até lá fora, temos espaço aqui para trás. A igreja pode ficar do tamanho que vocês sonharem, o que Deus quiser, não é? Deus abençoe a todos. E você saber que a obra ela é assim, ela não é exclusiva do pastor, da pastora Alessandra, não. Ninguém faz obra sozinho, irmãos. A obra é de vocês. Vocês têm a oportunidade de ofertar no altar de Deus a sua obra aqui. Aqui é o lugar, o altar, onde você tem a oportunidade de ofertar a Deus a sua adoração, né? O mínimo que o pastor e a pastora pode proporcionar para o povo da igreja é um ambiente próprio para que você se dê esse trabalho, essa adoração. E aqui, irmão, nós faremos de tudo para que isso aconteça, para que você, se tiver algum obstáculo, nós rapidamente vamos tentar consertar, orar, para que você possa ter isso. Porque eu participei de igreja, irmão, que realmente era tanta picuinha, tanta disse-me-disse, tanta coisa que a gente não conseguia nem adorar, irmão. Isso atrapalha demais. Raiz de amargura, gente amargurada com o pastor, gente amargurada com pessoas dirigentes, com diácono. E aqui, irmãos, que possa ser diferente. Tem um povo quebrantado, que abandona a carne e olha o alvo, a obra como primordial, maior do que a nossa vontade. A obra, ela é maior. Jesus morreu pelas almas, as almas são importantes, mais do que o mundo inteiro. Então, a igreja tem que se comportar dessa forma, né? Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir Deus falar essa noite? Amém. Aleluia. Adriana, vem cá orar pela pastora, em nome de Jesus. Vem, filha. Em nome de Jesus. Ó, você vê que até o Miguelzinho orou hoje, hein? Hã? O Miguel está crendo. Os outros estavam com vergonha, ele falou que orava. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, nós, quando entramos aqui, já podemos, Senhor, ouvir a Tua voz. Mas queremos mais de Ti, Jesus. Então, Senhor, continua usando a vida da Tua filha, para que ela, Senhor, continue sendo ponte nas nossas vidas. Continue, Senhor, usando a vida dela, para que o Teu Santo Espírito nos exorte, nos ensine, porque queremos ser melhores, Senhor. Queremos ser melhores a cada dia, queremos aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, saber como se portar diante da Tua presença. Queremos que a nossa adoração, Jesus, seja agradável a Ti, Pai. Então, abençoa a vida da sua filha e usa ela. Continua usando, porque ela já é vaso na Tua obra e na Tua presença. E supre, Deus, as necessidades dela, porque só o Senhor sabe, Espírito Santo. Oh, Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Paz do Senhor? Amém. Quem está crente, glória a Deus? Olha, Deus é bom, é? Irmãos, a partir de amanhã, a partir de hoje, meia-noite, nós vamos estar abrindo uma campanha de jejum de 10 dias, tá? Eu tenho conversado com algumas pessoas aí no WhatsApp. Quem quiser participar, me chama lá, fazendo favor. Porque eu distribuí convite para várias pessoas. Eu distribuí convite para 62 pessoas. Pessoas que não eram daqui, não congregam aqui, pessoas que congregam aqui. E só ficou 8 para a bênção de Deus. Mas é com 300 que nós vamos ver a vitória, amém? Gideão tinha mais de 2.000 soldados lá. Mais de 22 mil soldados. Só ficou 300. Porque é a glória de Deus, amém? Aleluia. Quero ler com vocês Êxodo, capítulo 13. Quero dizer para você como Deus conduz o seu caminho. Porque às vezes você está olhando para as situações que você está vivendo e você está se questionando, mas
esse é o caminho que Deus preparou para mim, é desse jeito que eu tenho que viver. As coisas que eu estou vivendo realmente estão coincidindo com a vontade de Deus. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou errado, errada? Será que as batalhas que eu tenho sofrido é por causa de pecado? Não importa, irmãos, não importa. Porque tudo o Senhor põe a mão, e onde o Senhor põe a mão, conserta-se, aleluia. Onde o Senhor põe a mão, está morto, volta a viver. Está perdido, volta a se encontrar. Está escondido, Deus põe para achar. Não importa, porque o Senhor é aquele que vira o cativeiro, Ele vira toda a circunstância. Se está doente, Ele cura. Se está fechada a porta, Ele abre. Então o Senhor, Ele tem poder de transformar tudo, não importa. Não importa que circunstância esteja a sua vida, o Todo-Poderoso está aqui, aleluia. O Todo-Poderoso está na sua vida, aleluia. E eu quero fazer minhas palavras da Ligiane. Não é sobre nós, mas é sobre a palavra que é pregada. Aleluia. Porque Deus vela em cumprir a palavra dele. Ele diz: ide e pregai. E nós pregamos. E quem confirma a obra na sua vida, no seu coração, no seu caminho, é o Espírito Santo que te acompanha. É o Espírito Santo que faz morada na sua vida. Se você crê, Ele vai operar o milagre. Agora, se você não crê, Ele vai operar fé em primeiro lugar. Depois Ele vai operar o milagre. Êxodo capítulo 13, versículo 17 até o 22. Aqui o nosso presbítero Paulo vai fazer a leitura do versículo 17. Depois a sua digníssima esposa, o versículo 18. Passando lá pelo nosso diácono Cleiton. E depois o pastor. E aí nós vamos indo. O irmão já está dizendo que não vai ler. Aí tem uma irmã escondida atrás da Bíblia ali, que eu acho que o óculos dela não está bom. Mas aqui a gente tem um irmão que pode providenciar e resolver esse problema. Aqui o milagre está completo, amém? Todos acharam? Então vamos lá. Versículo 17, Paulo. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. O que Deus não fez? Lê de novo aí. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. O que Deus não fez? Por quê? Se eles vissem a guerra, eles podiam ficar com medo e voltar. Prestar atenção nesse ponto? Nós vamos falar sobre isso. Dri, o 18. Dezoito, 19, Cleiton. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, à entrada do deserto. 21, Milena. Vinte e dois. Ah, desculpa. 22, Lili. Lili. Quanto tempo a coluna ficou e a nuvem ficou? Quando ela foi embora? Nunca foi embora. Aleluia. O irmão que não queria ler, salvo pelo gongo. Aleluia. Irmãos, como Deus dirige os seus caminhos. Presta atenção. Como Deus dirige os seus caminhos.
Você tem se perguntado se o que você tem vivido está na direção de Deus? Você tem se perguntado se as circunstâncias que têm te cercado realmente são circunstâncias permitidas pelo Senhor? Você tem se perguntado se tudo isso é resquício dos pecados que você viveu anteriormente? E eu quero dizer para você, independente de todas as hipóteses que possam ter rodeado a sua mente, antes que você durma, antes que você encharque seu travesseiro de lágrimas, não importa. Não importa, porque quando você levantou a sua mão e disse: Senhor Jesus, seja Senhor da minha vida, a palavra do Senhor nos diz que Ele perdoou todos os pecados e iniquidades, e Ele lançou no mais profundo mar, e desses pecados Ele não lembra mais, aleluia. E os pecados que depois você praticou, depois que você o recebeu como Senhor, João, o apóstolo do amor, o mesmo João que escreveu João capítulo 1 que o pastor leu, ele diz assim: se você, filhinho, pecar, eu digo não peques, mas se pecar, você tem um advogado diante ao Pai. Confesse todo pecado, toda iniquidade, abandone essas más práticas, que Ele te purificará de todo pecado, te limpará de toda injustiça, aleluia. Porque essa é a obra perfeita. O Senhor, Ele nos tirou do Egito. O Senhor, Ele nos tirou do mundo velho. Só que Ele não nos tirou dessa vida para que a gente ainda viva carregando resquícios e cargas do mundo antigo. A gente só vai levar essas cargas se nós escolhermos continuar vivendo a velha vida. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer todo o capítulo 14. E diga-se de passagem que ele tem 31 versículos. Isso significa, irmãos, que esse domingo de carnaval vai ser uma bênção, aleluia. Amém? Aqui ninguém vai pular na carne, porque a gente tem que pular no espírito, aleluia. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo onde há vida, abundância, paz, graça, aleluia. Temos aqui no versículo 17, o Senhor, Ele diz que não levou o povo pelo caminho mais fácil, pelo caminho onde eles alcançariam o objetivo mais perto, porque eles iam passar por uma dificuldade, eles iam passar uma prova, e com essa prova eles podiam pensar: não, desde que eu me tornei crente o negócio não anda muito bem para o meu lado, então eu acho que eu vou voltar para a velha vida, porque lá na velha vida eu não tinha problema, os problemas eu administrava do meu jeito, mas agora que eu sou crente, tudo tem que depender de Deus, tudo tem que ser do jeito de Deus, tudo tem que ser na hora de Deus, tudo tem que ser no momento de Deus, e eu não sei se eu estou com paciência para esperar Deus trabalhar. E o Senhor, Ele diz que Ele podia levar no caminho mais fácil, Ele podia levar para o caminho mais curto, mas não. Ele levou pelo caminho mais difícil, Ele levou pelo caminho mais longe, porque quando passasse pela prova, e olhar para um lado ia ver montanha, e olhar para o outro lado ia ver montanha, e olhar adiante ia ver o mar, e olhar para trás ia ver um exército inteiro, de mais de 600 carros. Cada carro com 3 soldados, um guiando o cavalo e 2 com lanças e flechas. Aí você que é bom de conta, multiplica aí e me diz quanto é que deu no final. Obrigado. 1.800 cavalos. Não, o cavalo só tinha 600. Mas os soldados também eram ignorantes igual o cavalo. Então todo mundo junto e misturado. Era muito cavalo junto. E o Senhor, Ele te colocou nessa encruzilhada, nessa sinuca de bico. O Senhor, Ele te colocou nessa situação, para que você não volte atrás, para que você não se perca, para que você não desista do que Ele tem para você. Nós vemos aqui no versículo ministério, Ele chamou você para fazer a missão, Ele chamou você para pregar o evangelho, Ele já sabia que você era barro, e que você ia chegar um momento em que você ia fraquejar. Você acha que surpreende a Deus com o pecado? Não, ninguém surpreende a Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo antes que aconteça, aleluia. Ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que antes que houvesse terra,
antes que Ele fizesse o planeta Terra, Ele já tinha escolhido você no ventre da sua mãe. Você não está crendo. Ele diz no Salmo 139 que viu você no útero da sua mãe. E dependendo da sua idade, se você for muito novinho ou muito velhinho, não tinha nem ultrassom. Mas o Senhor já tinha te olhado e visto você, um óvulo. E então Davi fala assim: de um modo assombroso eu fui formado no ventre da minha mãe. E o Senhor, Ele te deu a vida. Nos milhões e milhões de espermatozoides que correram ao encontro do óvulo no útero da sua mãe, só você entrou nesse óvulo. Vocês estão entendendo? Só você já começou uma corrida. Você achou que a sua vida estava difícil? A sua vida começou lá. Que você tinha que fazer uma grande trajetória. Você tinha que lutar com os outros, os seus irmãos espermatozoides lá, já eram seus concorrentes, seus inimigos. E você lutou, e você venceu, e você foi concebido no ventre da sua mãe, porque o Senhor te escolheu. E eu não estou dizendo isso para te engrandecer, não. Eu estou dizendo isso para você saber que antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, antes que houvesse terra, Deus já tinha separado você. O Salmo 139, versículo 16, fala sobre isso. E ainda acrescenta dizendo que Ele já escreveu a sua história. Agora vai pegar os livros da obra, como disse a nossa irmã Ligiane aqui. Ele vai pegar os livros da sua obra, vai estar escrito o seu nome em cima, Alessandra. Misericórdia. Vai ter obra? Vai ter obra? Com o seu nome lá em cima? Vai ter obra? O Senhor vai olhar e vai dizer assim: não, essa obra você fez em meu nome, essa obra você fez para o seu nome. Não, essa obra aqui você pensou que estava fazendo no meu nome, mas você estava fazendo para aparecer. Então também não é para mim. Vocês estão entendendo? Porque 1 Coríntios capítulo 4 diz que tudo que nós fazemos vai passar pelo fogo. Se for obra de feno, de palha e de madeira, no fogo vai acontecer o quê? Vai queimar. Então, vai sobrar obra? Não vai, só cinza. E a Bíblia diz que ainda tem a obra feita de pedras preciosas, de prata e de ouro. Vai passar pelo fogo. O que vai acontecer? Vai purificar. Vai resistir. Então essas obras, elas foram feitas em nome de Jesus. Porque obras feitas para engrandecimento do homem não vai resistir ao fogo. Deus é que dá a direção. Escuta o que eu estou falando, porque para essa semana, para esses próximos meses, você vai precisar tomar algumas decisões importantes na sua vida. Então tome essas decisões importantes segundo a direção de Deus. A minha palavra diz, e o Senhor tem dito ao meu coração, que você tem feito planos. Você tem planejado algumas coisas na sua vida. Só que eu vou dizer uma coisa: não adianta você pedir para Deus abençoar o que você planejou, porque não vai funcionar, porque Deus não vai abençoar. Ele já está te adiantando que Ele só vai abençoar na sua vida o que Ele planejou para você. E a grande pergunta é: você quer saber o que Ele planejou para você? É essa obra, são esses planos e trajetos que Deus vai abençoar para você. O que Ele quer, não o que você quer. O seu coração tem feito planos, mas o Senhor, Ele não vai abençoar, porque esses planos que muitas vezes você tem planejado não vai engrandecer Deus, não vai louvar o Senhor. Versículo 17, na parte B, diz assim: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, tornem ao Egito. Então o Senhor, Ele está dizendo para você, está dizendo para mim através dessa palavra, que Ele escolhe o trajeto, Ele escolhe o caminho, porque Ele sabe se você vai resistir à prova que vai vir. Só Ele sabe se você vai vencer as tentações que vão chegar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que o mal já está dentro de nós. Nós vimos essa semana em Marcos 7 que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é adúltero, o nosso coração é fornicador, é mentiroso, é falso. E a Bíblia disse em Provérbios 18, 23 que nós devemos guardar esse coração, porque ele é que procede os caminhos das nossas vidas. Então nós temos que guardá-lo segundo a palavra de Deus. Porque o salmista escreveu no Salmo 119, versículo 11:
de que ele esconde a palavra de Deus no coração dele, para não pecar contra o Senhor. E eu e você temos que esconder a palavra do Senhor nos nossos corações, para que nós também não pequemos contra ele. O Senhor diz em Ezequiel 36, a partir do versículo 20, de que o Espírito Santo te daria um novo coração, porque esse coração que está aí dentro, ele não agrada a Deus. Ele te daria um coração regenerado, um coração novo, um coração segundo a direção do Espírito Santo. Porque é esse coração que faz o seu corpo pecar. E esse corpo que agora você entregou para Jesus, ele é templo do Espírito, ele é santuário de Deus, e ele não pode mais ser usado para envergonhar Deus. Tudo que você fizer com esse corpo agora tem que engrandecer o nome do Senhor, aleluia. O Senhor muitas vezes ele está te conduzindo pelo deserto, para que você aprenda algumas coisas necessárias. Nós estávamos falando aqui ainda há pouco, antes do culto. O Senhor ele quer muitas vezes te abençoar, mas você não está maduro o suficiente para receber as bênçãos, porque é capaz que quando receber a bênção, vai se afastar da presença dEle. Ele quer te encher de graça, ele quer te encher de bênção, mas muitas vezes não há maturidade em nós para administrarmos as coisas boas. Se o Senhor chega e despende, ó, vamos aqui o nosso irmão que está aqui bem na minha direção. Você é natural do Mato Grosso? É? Não? Achei que era. Achei que era. Mas vamos dizer que alguém numa família de longe sua vai lá, tem uma grande herança e faz a partilha e a bolada chega até você. Eu estou falando de dinheiro, não estou falando de gorjeta de frentista. Estou falando de dinheiro. Dinheiro de verdade. Será que nós temos condição psicológica para administrar milhões? Quando chegar milhões na sua mão, você tem condição psicológica de administrar isso? Ah, mas eu dou dízimo, eu ajudo os pobres. É mentira. É mentira. Porque o nosso coração ainda não está transformado. E o Deus desse século, que é o dinheiro, ele seduz as pessoas. Nós temos que entender isso. Porque muitas vezes estamos passando por privações e dificuldades, porque nós não temos maturidade para administrar dinheiro. E muitos de nós estamos no perrengue, justamente porque lá atrás nós não soubemos administrar o que veio nas nossas mãos. Então nos falta sabedoria e entendimento. Vocês estão entendendo porque o caminho ainda está distante, porque a trajetória ainda está longa. Vocês estão entendendo ainda porque a adversidade tem batido em nossa porta, porque nós precisamos aprender algumas coisas importantes, do tipo confiança, fé. Precisa o Espírito Santo gerar em você fé. E não é a fé do dom de 1 Coríntios 12, porque lá em 1 Coríntios 12 é dom. Dom quer dizer que é um presente de Deus, uma ferramenta que Deus te dá para operar maravilhas e milagres. Em Gálatas 5, 22 e 23 é fruto, é fidelidade. Lá, esse fruto, ele é gerado em você pelo Espírito Santo através da oração. Você só consegue gerar o fruto do Espírito Santo em você se você orar. Não vai nascer. Esses dias o irmão postou lá no grupo da igreja um vídeo muito bom, onde o camarada pedia vitória, Deus deu luta para ele. Ele pedia paciência, Deus deu adversidade para ele. Ele pedia fé, então Deus deu alguma coisa, porque tudo isso é gerado em nós. Não é varinha de condão, não é mágica, não vem numa caixinha, não é um pacotinho que você põe no micro-ondas, 3 minutos está pronto. Não, é um processo árduo de transformação de caráter. Não tem como você entrar no céu com um caráter velho. No céu não entra pecado. No céu não entra velha vida, só nova vida. Então o caminho do deserto que você e eu estamos passando é para gerar confiança em Deus.
O ponto que Deus queria que aquele povo que foi escravo 430 anos no Egito, eles precisavam crer num Deus que eles nunca conheceram. Eles só ouviram falar. Quantos de vocês só ouvem contar as bênçãos? O irmão passou, olha, o irmão foi abençoado, olha, o irmão viu a glória de Deus, olha, o irmão viu um cavalo branco, achou que era anjo, olha, o irmão teve uma visão espiritual estrondorosa, nossa, o irmão fala em línguas, o irmão tem revelação, o irmão isso, o irmão aquilo, olha, aquela irmã é cheia de poder, aquela irmã é cheia de glória, cheia de graça. Você só ouve história dos outros, mas você nunca tem uma experiência com Deus. Era isso que estava acontecendo lá em Israel. Era isso que estava acontecendo com o povo que tinha acabado de sair da escravidão. Era necessário que eles acreditassem e tivessem confiança e fossem obedientes à voz do Senhor. Você sabe por que nós temos batido cabeça? Porque nós não temos sido obedientes à direção de Deus. Nós vemos aí no versículo 18 até o 20. Aleluia. Versículo 19 diz que Moisés tomou os ossos de José. O José, você já conhece a história dele. Uma história abençoadíssima, sobre um homem que realmente confiou em Deus. E não importou se os irmãos dele jogaram ele no poço, ele continuou confiando em Deus. Não importou se os irmãos dele venderam ele como escravo, ele continuou confiando em Deus. Não importou se a mulher de Potifar inventou uma mentira, ele foi parar na cadeia, ele continuou confiando em Deus. Não me importou que os homens lá, o padeiro e o copeiro, não ouviram a mensagem, ignoraram e esqueceram dele lá mais 14 anos na cadeia. Não importa, ele continuou confiando em Deus, porque ele sabia que o Redentor dele estava vivo e ele acreditava no que Deus estava fazendo na vida dele. E se você for olhar a vida de José, você só vai ver a adversidade. Mas ele em todo momento, ele confiou em Deus e foi fiel, ele foi obediente. Então os ossos dele estavam no Egito. 430 anos tinham se passado. Mas havia um pedido. Quando vocês forem embora dessa terra, porque eu sei que o Senhor vai tirar vocês daqui, levem os meus ossos junto com vocês. Porque José teve a glória do Egito, mas o Egito não estava no seu coração, aleluia. É por isso que muitas vezes falta maturidade em nós, porque o mundo ele tem as ofertas, mas essas ofertas vão seduzir os nossos corações a ponto da gente pecar contra o Senhor. Então José, mesmo os ossos dele, ele não queria que ficasse lá, ele queria obter a promessa que Deus tinha dado aos seus pais. Ele estava no Egito para uma missão. Ele entendeu que tudo o que ele passou de mal foi o propósito de Deus para que ele chegasse a governador do Egito. Porque pensa comigo, não tinha como ele chegar no palácio de Faraó, batesse na porta e dissesse: oi, eu estou aqui, viu? Eu sei discernir sonhos, se você tiver um sonho, se quiser entendimento, olha, eu estou aqui, eu estou vendendo revelações. Porque você pode ir em qualquer porta aí, eles estão vendendo revelação. E das mais feias e horrorosas possíveis. Não. Precisou ele ser escravo, precisou ele ser preso, precisou ele conhecer o copeiro, conhecer o padeiro. E desses dois, conhecendo também Potifar, o secretário especial de Faraó, Potifar vendo sempre a mão de Deus na vida dele, precisou de todo esse trajeto. Olha o caminho longo que Deus fez na vida de José. Vou te mostrar o caminho longo que Deus fez na vida de Moisés. Era um menininho dentro de um cesto, viajando num rio cheio de crocodilo. Foi parar na mão da filha de Faraó. 40 anos morou no palácio. E depois 40 anos morando no deserto, junto com o seu sogro Jetro. Foi aprender a pastorear ovelha. Lá no Egito, ele aprendeu toda a ciência, toda a matemática, tudo que ele podia. Todo o conhecimento que ele precisava para levar o povo. Olha o que Deus fez com ele. Ensinou para ele, colocou ele no palácio para que ele aprendesse a arte da guerra, para que ele aprendesse astrologia, para que ele aprendesse astrologia, ciência, viu? Não é a astrologia, o esoterismo lá da astrologia, a adivinhação, não. Ciência, estudo dos planetas. Porque o Egito era muito forte em conhecimento.
Tanto é que você vê as múmias aí embalsamadas, continuam intactas. Porque eles tinham a arte da ciência, eles tinham uma medicina boa. Então tudo isso Moisés foi aprendendo. Depois ele foi para o deserto, foi aprender a lidar com o deserto. 40 anos ele passou lá, para aprender sobre o templo, os ciclos do tempo, as estações no deserto, quando estava chovendo, quando não estava chovendo, como tratar das ovelhas, como lidar com as ovelhas, porque o rebanho de Deus são as ovelhas do Senhor, porque Ele é o pastor, e você é a ovelha desse rebanho. Então Moisés teve que aprender a lidar com ovelhas, porque até então ele era um príncipe no Egito. E depois disso o Senhor o chama, 80 anos depois, a esperança para o seu Vinícius, aleluia. O Senhor vai chamar ele para a obra. Amém, seu Vinícius? E você que é novinho também, olha, Moisés começou o ministério dele com 80 anos. A esperança para você, da glória. Amém. Vocês estão dormindo, eu estou vendo. Olha só, vou chamar pelo nome, hein? É chamada. Então o Senhor, irmãos, Ele leva ele. Lá ele aprende. Aprende no palácio e aprende no deserto. Então o Senhor o chama. Olha o trajeto que Deus fez na vida de Moisés. Olha o trajeto que Deus fez na vida de Daniel. Olha o trajeto que Deus fez na vida de Ezequiel. Olha o trajeto que Deus fez na vida de Jesus. Olha o trajeto que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz, e a história também conta, que o avô do apóstolo Paulo foi um grande comerciante. E ele fez muito dinheiro. E com esse dinheiro ele comprou a cidadania romana. Olha o que Deus faz, irmãos. O avô e o apóstolo Paulo nem tinha existido ainda. E essa cidadania romana passou para o pai do apóstolo Paulo. E depois para o apóstolo Paulo. Porque sem essa cidadania ele teria sido morto. Sem essa cidadania ele não entraria em Roma. Sem essa cidadania ele não estaria no meio da elite romana. Ele passou 2 anos preso em uma casa que o governo romano alugou e colocou ele preso lá. E toda a guarda pretoriana de Roma, que é a guarda elite do imperador, demorou 2 anos para o apóstolo Paulo evangelizar toda essa guarda. Porque o turno era dividido 2 de manhã e 2 à tarde. 2 de manhã, 2 à tarde. 2 de manhã, 2 à tarde. 12 horas de vigilância. Como se ele fosse o pior criminoso do mundo. E enquanto os homens estavam ali vigiando ele estava evangelizando. E toda a guarda elitizada de Roma foi evangelizada. O imperador foi evangelizado. Os governadores romanos foram evangelizados. E isso só foi possível porque o avô tinha a cidadania romana e permitiu que o apóstolo Paulo entrasse na elite romana, tivesse acesso à elite romana, aleluia. Olha o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Porque senão o evangelho não tinha chegado até você, até mim. Porque o evangelho chegou na Europa, e através da Europa, toda aquela região europeia foi evangelizada. A palavra de Deus diz que através disso, isso chegou pelos europeus no Brasil, e então através dos europeus, eu e você hoje conhecemos Jesus. Tudo porque o avô do apóstolo Paulo tinha cidadania romana. Olha o caminho que Deus fez para que o evangelho chegasse até você. Então eu quero dizer para você, o caminho que Deus está usando agora na sua vida, creia, a mão do Senhor é sobre você. A mão do Senhor é poderosa, aleluia. Que horas são? Horas. Viu, eu só estou na introdução. Muito bom. Ai, Deus é tão bom, irmãos. O Senhor nos conduz pelo deserto para a gente aprender algumas coisas. Você está aprendendo? Porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair dessa situação. Busque maturidade no Senhor. Ore mais.
se aplique mais, seja mais obediente à palavra do Senhor. Nós estamos aqui para auxiliar você. Não tenha vergonha de nos chamar, não tenha vergonha de compartilhar conosco as suas deficiências, as suas debilidades. Os meninos aí têm o pastor para conversar, as meninas aqui têm eu para a gente conversar. E então, irmãos, a gente pode crescer junto, porque não há nada que vocês façam que vai nos surpreender, porque tão pecado quanto nós já fizemos na vida, irmãos, a gente não vai listar para vocês não ficarem com medo, nem com terrorismo. Nós somos muito pecadores, irmãos. Está olhando para uma pecadora PhD. A faculdade que você está achando que você está fazendo de pecado, eu acho que eu já sou diretora lá. É verdade. Irmãos, matar. Qualquer um que tenha matado alguém aqui com um tiro, pá! Quantas vezes a gente já matou com palavras? Quantas vezes a gente já matou com, sabe, ignorância? Quantas vezes? Quantas vezes a gente é estúpido, bruto? Gente, olha que eu sou um brucutu de mão cheia, irmãos. Pensa numa bicha ignorante, sou eu. E o Senhor essa semana tratou feio comigo, viu? Eu levantei de madrugada para orar, foi só de esquerda e direita, mas eu conseguia me levantar. Eu chorei, passei o dia inteiro triste, porque Deus falou, você acha que você é crente, né? Ó, vem cá, que eu vou te mostrar. Eu não vou falar para vocês não, para vocês não ficarem sabendo do que Deus falou. É mistério, eu e Deus. Mas que Deus me repreendeu? Me repreendeu. Por quê? Eu estou pedindo santidade. E antes que Ele me faça santa, Ele tem que mostrar que eu sou pecadora. Ele tem que mostrar na palavra dEle, de que onde que eu tenho que melhorar. Onde que eu tenho que mudar? Onde que eu tenho que obedecer? Vocês estão achando que vocês estão sozinhos no barco? Isso aqui, ó, não muda nada. Conhecer isso aqui só aumenta a minha sentença. A minha capivara fica mais pesada ainda diante de Deus. Mas isso não dá o direito de você não querer conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus vai te cobrar do mesmo jeito se você não quiser ser cobrado. Vamos caminhar juntos? A gente já está nesse caminho, a gente já está nesse deserto. Você chora, eu também choro. Você sente fome, eu também sinto fome. Os irmãos que vão jejuar aí, fica firme, sabe? Não desfaleça, não entristeça o seu coração. Creia no milagre que Deus vai fazer no final. Ele vai entregar a bênção para nós. Eu creio nisso em nome de Jesus. A igreja vai ser abençoada. Eu creio nisso em nome de Jesus. Os caminhos que você tem andado, o Senhor, Ele tem dado a você. A direção é de Deus. Antes de você fazer planos, pergunte se o Senhor está de acordo. Não resolva as coisas da sua cabeça e peça para Deus abençoar, porque Ele não vai. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você.